O 8 em Ponto de hoje está no ar e a Associação de Magistrados da Justiça do Trabalho lançou uma cartilha para orientar juízes e trabalhistas de todo o país sobre como proceder em casos de falsidade de documentos, atestado médico e outros problemas nos processos que envolvem o tema. É assunto para a nossa conversa de hoje com Andréa Cristina Boom, que é presidente da Associação de Juízes do Trabalho em Santa Catarina, nossa convidada de hoje aqui no 8 em Ponto. Doutora, bom dia. Seja bem-vinda ao 8 em Ponto. Muito obrigada. Doutora, quais são os crimes mais comuns que se cometem no âmbito dos processos trabalhistas? Bom, nós temos duas situações. Crimes que nós podemos constatar dentro de uma relação de trabalho, independentemente de haver ou não um processo trabalhista, e crimes que podem ser praticados ao longo, no decorrer de um processo trabalhista, O crime mais conhecido dentro de um processo trabalhista é o crime de falso testemunho. A relação de trabalho, ela envolve inúmeras situações e a oitiva de testemunhas é muito comum, no processo do trabalho. E é comum também nós constatarmos excessos e muitas vezes a prática do crime mesmo de falso testemunho, quando estamos ouvindo na parte da instrução de oitiva de testemunhas. Nesse caso, geralmente nós oficiamos a Polícia Federal para que instaure um inquérito para a verificação dessa prática. Bom, doutora, esse caso de falso testemunho tem também um atestado médico falsificado, rasurado, enfim, outras situações que acontecem no âmbito do processo. Isso é mais comum de acontecer na questão do trabalhador ou o empregador também comete esse tipo de ilícito ao longo de um processo trabalhista? Assim, ao longo do processo, nós vamos analisar as provas que decorrem dos pedidos que são feitos, Normalmente, quando nós nos deparamos com atestados médicos adulterados ou que não refletem a verdade, são duas situações diferentes. O atestado médico adulterado é quando o médico dá um atestado correto, real, e o trabalhador vai adulterar esse atestado para aumentar a quantidade de dias de afastamento. E existe também o médico que pratica o ilícito de emitir um atestado médico que não reflete a realidade. São duas situações, Nesse caso, quando chega no processo de trabalho, normalmente é para julgar um pedido de justa causa. Então, ele não é praticado ao longo do processo, e sim ele decorre de um pedido que nós constatamos a existência de um atestado médico falsificado, por exemplo. Nesse caso, quando ele já é anterior à existência do processo, muitas vezes as empresas tomam as providências cabíveis de registrar boletim de ocorrência, e existe inquérito na Polícia Civil que muitas vezes tramita paralelamente ao processo trabalhista. E nós vamos averiguar a questão da justa causa. Apresentar um atestado médico para justificar um fato, uma falta processual, pode existir essa situação, mas não é tão comum. Por exemplo, uma parte que falte no dia da audiência para justificar essa falta, para não acarretar uma confissão, isso pode acontecer também. Daí vai ser uma apresentação de um atestado no curso do processo para justificar um ato processual. E daí, nesse caso, nós, juízes do trabalho, oficiamos a Polícia Federal para que investigue se houve o crime. Doutor André, quais são os tipos de prejuízo que isso traz para um processo trabalhista? Isso subverte até a própria noção de justiça, não é? Exatamente. Nós temos a seguinte situação. No processo, sempre vai haver duas partes interessadas e os interesses vão ser em conflito. Uma pessoa vai fazer um pedido e a outra parte vai resistir a esse pedido. Se não for um conflito, vai haver acordo, claro, se eles chegarem nessa composição. A partir do momento que você apresenta uma prova falsa, uma prova adulterada, ou que vem uma pessoa e comete um crime de falso testemunho, você que acha que é o detentor do direito que você está postulando ou que você está se defendendo, na verdade você está criando uma realidade que não existe, vai induzir o juiz a erro no julgamento do processo e nós não vamos poder aplicar a justiça, porque ela vai estar fundamentada, a verdade vai ser construída sobre uma premissa falsa. Então, o prejuízo é para toda a sociedade
né? Porque existe a movimentação de todo o aparato do judiciário, o juiz perde horas, dias, muitas vezes analisando provas para dar uma sentença, e essa sentença não vai condizer com a realidade do que aconteceu. Então, o prejuízo é para toda uma sociedade, e principalmente para aquela parte que foi prejudicada na análise da prova. Diante dessa situação, a associação lançou uma cartilha para orientar os magistrados do trabalho em todo o país. Isso. Quais são as orientações que a cartilha traz? A associação que lançou essa cartilha é a Associação dos Juízes do Trabalho do Rio Grande do Sul, que é a Matra 4, né? Aqui em Santa Catarina nós somos a Matra 12, né? A Matra 4 lançou essa cartilha para fazer um passo a passo, mostrar um passo a passo para os juízes de como proceder nas diversas situações que nós nos deparamos no nosso dia a dia, seja falsificação de documentos, falso testemunho, crimes que muitas vezes ao longo do processo nós podemos nos deparar, por exemplo, trabalho incondicional de escravo, assédio sexual, é um leque muito grande de crimes que nós podemos constatar ao longo do processo e que ocorreram na relação e que podem ainda estar ocorrendo dentro de uma empresa ou num local de trabalho. Em cada caso, normalmente nós pegamos a documentação que nós constatamos ao longo do processo, despachos, as nossas decisões, e sempre vamos oficiar à polícia e ao Ministério Público para que eles apurem se houve ou não a prática de crime. Nós não temos essa competência criminal para nós dizermos que houve a prática de crime. A competência criminal é do Ministério Público Estadual ou Federal. Tá certo. Doutora Andréa Cristina Boom, que é presidente da Amatra em Santa Catarina, muito obrigado pela participação, pelos esclarecimentos. Obrigada. E um bom dia. Obrigada, igualmente. Esse foi o 8 em Ponto de hoje, falando sobre justiça do trabalho, sobre as leis trabalhistas e sobre como mentir, como trazer informações inadequadas causa prejuízos para o processo e para a justiça, para a própria noção de justiça como um todo. O 8 em Ponto fica por aqui, mas o SC no ar segue com muitas outras informações.